Olá, aqui é a professora Flávia, professora de artes. Tudo bem com vocês? Escuta a música. Música renascentista. Hoje, então, nós vamos falar sobre renascimento cultural e sua influência na arte. Muito bom. Período maravilhoso. Renascimento foi o nome dado ao quê? Ao movimento artístico e intelectual, que teve início quando? No século XIV, na Itália. E foi difundido por toda a Europa. Então, nós vamos estudar profundamente o período renascentista e sua influência duradoura na arte. Vamos analisar o contexto sócio-histórico, cultural e artístico da Europa. Na Baixa Idade Média, sobretudo, qual lugar? Itália. Aí é a cidade da Itália, a arquitetura, nós vamos analisar ela depois. Desenvolvimento das cidades italianas. Como que se desenvolveu? O que aconteceu na cidade italiana quando estava surgindo esse tal de renascimento? No século XIV, na Itália, ainda não era um país. Era chamado de cidades-estados. Então, a Itália ainda não é um país. O que aconteceu, então, professora, com a Itália? O que aconteceu? Ela se expandiu as relações de comércio, né? Em todo o Oriente, o mar Mediterrâneo. Então, começaram a crescer o quê? Quando você cresce economicamente, aparece o quê? Din-din. As pessoas prosperam. Fazendo os comerciantes também o quê? Prosperar. Fazendo os homens cada vez mais poderosos. Então, ela expandiu a tecelagem. Da Itália se expandiu. Então, urbanizou a Europa. Ficou uma das cidades mais urbanizadas, mais movimentadas por causa desse comércio, por causa dessa expansão, então ficou bem urbanizada. Isso fez muitos artistas fazer o quê? Serem contratados por pessoas mais poderosas, bem ricas, os comerciantes. E pela Igreja Católica, para pintar igrejas, prédios públicos, então contrataram artistas para poder pintar as igrejas. E os artistas começaram a ser influenciado pelo esse desenvolvimento social, econômico da época. O que aconteceu com a arte? Teve novos experimentos. O volume, a modelagem, né? Um dos artistas, Giotto, criou a sensação visual de volume nos corpos pintados, usando a técnica chiaroscuro. O que é isso, professora? É um claro com escuro, um esfumaçado, ou seja, um efeito de luz e sombra. Além disso, é possível perceber uma sugestão de profundidade. Então, criaram uma nova modelagem, uma nova técnica, como dizemos, né? Ou seja, um efeito de luz e sombra. Quem já viu luz e sombra? Um exemplo, nós vamos dar um exemplo aí para vocês, mais adiante, de pinturas com luz e sombra. Uma das pinturas de luz e sombra, nós vamos a Mona Lisa, que é bem conhecida, né, por vocês, por nós todos, né? Além disso, é possível perceber uma sugestão de profundidade quando usa, sei lá, esse claro com escuro, as partes em volta mais escuras, né? Percebendo essa profundidade nos desenhos.
Olha aí. Gnabue e Giotto. O Gnabue, ele pintava as pinturas medievais. Ele, se você perceber, nós vamos aqui, ó, perceber, ele já estava pintando algumas partes mais escuras para destacar as mais claras. Isso no período medieval. O nome dessa obra é Santa Trinina Madonna. Trinta Madonna. Espero que eu falei certo, né, gente? Que é italiano. Então, você vê isso. Aí Giotto veio aqui. Olha o ano aqui, ó. Giotto veio aqui em 1330 e fez a obra da Madonna. Olha a diferença de uma para outra. Olha as pessoas aqui em volta, usando a técnica do claro e da luz da sombra mais aperfeiçoado. Essa obra aqui, desse lado de cá, olha a setinha. Desse lado de cá é diferente desse lado, né? Olha as duas obras aí. Olha a setinha aqui do mouse que a gente vai explicar para vocês. Ele utilizou mais a luz e a sombra para destacar a imagem, colocando as cores mais escuras. Olha aqui, ó. Essa parte de trás da Madonna, destacando os anjos. Olha a roupa dos anjos destacada, com traços mais escuros para dar destaque e movimento nas roupas, ok? Deu para entender? Giotto. O pintor Gnabue, que vocês estão vendo aí, foi considerado o último artista italiano a produzir arte bizantina, na época medieval. Foi o último. O que aconteceu nessa época na história da Europa? O que estava acontecendo? Tudo bem, professora, estava tendo uma expansão comercial, retorno financeiro, urbanização da Itália por causa dessa expansão do território. Vê a imagem aí embaixo. A peste negra e retorno ao medievalismo artístico. Voltar ao período medieval. Por que voltaram, professor, ao período medieval? Olha aí. Essa foto. As pessoas morrendo. Ok? A peste negra fez com que muitas pessoas morressem. Ou peste bubônica. Vitimou entre um terço da metade da Europa durante o século XIV. A Igreja Católica falou que a doença seria um castigo de Deus. As pessoas foram acusadas que elas estavam fazendo experimentações, humanizando as figuras sagradas, e os artistas estavam fazendo isso porque o rosto, a figura das pessoas estavam mais humanizadas, as pessoas estavam afastando de Deus e procurando as coisas mais financeiras, né? Então os padres, a igreja começaram a colocar a culpa tanto nos artistas como na burguesia. Nesse clima apocalíptico, vou falar um clima apocalíptico, pum, peste negra matando todo mundo, as pessoas sendo acusadas, vocês se afastaram de Deus, vocês estão se botando no centro de todas as coisas, né, a si mesmo. Então, o que acontece? Volta ao período medieval, as pessoas colocando Deus acima de tudo. Então, retorno estético, artístico, imagina bem, mudou aquela paisagem realista, tal como é, e voltou ao período medieval.
E as pinturas das figuras sagradas perderam os experimentos do volume, para destacar movimento, sombra, o corpo, né? Perderam isso. A base do renascimento cultural e artístico, quais são as bases? O que estava acontecendo? O início das grandes navegações, intensificação do comércio, surgimento da burguesia, reforma protestante, questionamento dos ideais da Igreja Católica. No século XV, a corrente fisiológica destacou o humanismo e racionalismo. Então, quer dizer, houve um período que o povo voltou ao medieval, mas também lá para o século XV o povo começou a abrir uma corrente filosófica destacando humanismo e racionalismo. Surgiu uma burguesia forte e também surgiu a reforma protestante, que vocês devem ter visto em história, ou vão ver, né? Houve uma reforma, desvinculou uma parte, desvinculou da Igreja Católica. E se intensificou o quê? O comércio, navegações, isso tudo. Característica do Renascimento. Vamos pensar e vamos ver. Antropocentrismo. Antropocentrismo, professora, antropocentrismo. O homem era o centro, não Deus. O homem era o protagonista, era da sua história. Como assim? Ele não abandonou Deus então, professor? Não, ele não abandonou Deus. Porque no período medieval, você não poderia se divertir, curtir a vida, como diz as pessoas. Porque você poderia perder de ir para o céu. Então, as pessoas procuravam agradar a Deus de muitas formas no período medieval. No Renascimento, o homem já se volta para si mesmo. Eu sou protagonista da minha história. Eu decido o que vou fazer com a minha vida e não a igreja. A igreja não decide fazer da minha vida. Teocentrismo foi deixado de lado. Olha lá embaixo. Foi cortado. Vamos para o hedonismo, que surgiu também no Renascimento. O homem buscava prazer material. Quanto mais tinha, mais queria. E buscavam seu bem-estar, né? Privações já não era mais o lema dele. Não vou me privar de ter alguma coisa para alcançar o céu. Não. O racionalismo colocava o homem como centro de todas as coisas. Então, a valorização, a razão humana era tudo o que eles queriam. Os naturalistas enfatizavam o mundo físico, excluindo o sobrenatural. Era uma das correntes do Renascimento, o naturalismo. Então, todas essas correntes, eu vou voltar, vou passar rapidinho, mas vocês vão olhando, imaginando como que eles estão excluindo, que são características do Renascimento. Antropocentrismo, Deus já não é o centro da história do homem, mas o homem é o centro de tudo. O hedonismo, que buscava prazer material, não vou me privar das coisas para ir para o céu, mais ou menos isso. O racionalismo, valorização do homem, da razão humana. Aí apareceu a filosofia, né, a sociologia, né, os homens pensantes criando seus próprios pensamentos, excluindo os pensamentos que vinham de Deus, criando a ciência também, buscando a razão de tudo, porque tudo aconteceu. Então, já não buscava explicação dentro da Bíblia, mas sim buscava explicação através da ciência. O naturalismo é outra característica. O naturalismo enfatizava o mundo físico, excluindo o sobrenatural.
ok? Olha as letras dançando. Retomada dos valores clássicos da antiguidade. O classicismo. A arte resgatou os ideais de perfeição de civilização, retomando os valores da antiguidade do classicismo, como reflexo de sua própria sociedade, a representação realista do ser humano e o prazer como princípio da vida hedonista. Então, essas características juntaram tudo para formar a arte renascentista. A arquitetura, por exemplo, eles estavam querendo tirar a cidade com a cara da parte medieval da arquitetura. Então, eles passaram a usar ciência exata, elementos matemáticos, né, para fazer a arquitetura da cidade. Você pode ver a cidade e a arquitetura que eles formaram. Também tem com influência gótica, tá? Algumas construções com influências góticas. Não estou dizendo que é gótico, mas com influência. Olha a cúpula da catedral de Santa Maria del Fiore, aí na frente de vocês. Olha aí, a cúpula. Ela está em Florença, construída de maneira inovadora em 1420 e 1430 por Brunelleschi, e é considerada por muitos estudiosos como a primeira obra arquitetônica renascentista. Então, muitos dizem que ela, olha o meu mouse aí, que ela é uma das arquiteturas, primeira arquitetura do período renascentista. Vamos ler aí o elemento arquitetônico renascentista. A cúpula, da redonda aqui, frontão triangular, olha aí, onde está a setinha. Frontão triangular, bem na entrada dela tem um triângulo, friso, bem embaixo do triângulo, e equilíbrio. Como assim, professora? Se você dividir ela no meio, você vê que uma parte do lado direito, outra parte do lado esquerdo são iguais. Ela tem uma simetria. Simetria é o quê? Duas partes iguais. Colunas gregas. Arco de volta perfeito. Olha os arcos nas portas. Ok? Então, no Renascimento surgiu a ideia matemática, que nós vimos que é a inovação da ciência. Medir tanto as pinturas quanto a arquitetura da cidade. Então, foi usada a perspectiva, que é a ideia de profundidade, tá? Está mais afastado do tamanho menor, olha só. Aqui está a cúpula e aqui estão as pessoas, tem um ângulo perfeito. Aqui eles falam que é o ponto de medida para cá e para cá. Você vê que é a mesma distância, formando o desenho de maneira perfeita. Distância e mais perto. A parte que abre do triângulo, da perspectiva, é maior do que a parte onde está o ponto, menor. Tá aí o exemplo. Vamos ver essas duas pinturas de Mocácio, a Virgem Criança com Santa Ana. E a obra de mosaico Trina de Afresco. Você pode ver também a perspectiva, que é a distância, parte menor para parte maior. Aqui também você vê essa Virgem, né, de um ponto maior, outro menor. O fundo, estilo claro, escuro, tudo isso você vê que é uma das características da pintura renascentista. O afresco, né? Olha aí de Botticelli, a criação da perspectiva linear, que tem um ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Aqui, ó, no meu mouse, onde começa a perspectiva, onde que é menor se abre para o maior. Isso é a igreja de São Lourenço, é o interior, pintada. A perspectiva linear foi desenvolvida por Brunelleschi. Ele estudou a relação entre a distância e a escala. Ele pintou alguns edifícios públicos de Florença com auxílio de um espelho e orifício. Olha uma das artes aí, vocês vão ver a perspectiva.
Ver se vocês acham, encontram. Também ver alguns elementos arquitetônicos, arco, ok? Já a perspectiva aérea ou atmosférica foi desenvolvida por Leonardo da Vinci. Ele observou que quanto mais longe o objeto está, menos intensas são as suas cores e menos definidos são o seu contorno, por causa da diluição da luz na atmosfera. Então, quanto mais longe, as cores são mais claras, mais perto tem mais contorno e mais um contorno, a pintura mais intensa, mais definida. Nós vamos ver exemplo disso aí depois. A escultura também sofreu forte influência dos valores renascentistas. A figura humana esculpida ganhava proporções e expressões semelhantes a pessoas reais. Olha Davi, de Donatello. Então, no Renascimento, as pessoas eram moldadas, né? As esculturas eram esculpidas com o rosto para parecer como natural, como se elas estivessem vivas, movimentos naturais. Olha o movimento do pano, do tecido, bem natural, né? Olha outro exemplo aí de Michelangelo, arte italiana no século XVI. Figura da Virgem Maria com Cristo. Olha a perfeição. Olha o rosto da Maria. Muito bem esculpido. Parecendo que é de verdade. Olha o movimento do tecido, né? Vamos observar Cristo com a Virgem. Aqui para você ver o tamanho de Davi de Michelangelo, ele é bem grande, tá? Olha aqui, ó, de Leonardo da Vinci, aquilo que nós estávamos falando. A parte mais clara é a parte que fica distante. A parte mais escura, né, é a parte que fica mais perto, ajudando no contorno da imagem. Olha essa mulher, da Ginevra, de Banksy. Ginevra, né, eu espero que eu falei certo, Ginevra. Né? Ela é uma moça que foi pintada por Leonardo da Vinci e nisso ele expressou a perspectiva, a parte que ela está mais perto, em volta dela, você vai ver a parte mais escura dando impressão de sombra, para aprofundar mais a imagem dela e também de noção de perspectiva, e a parte mais clara na luz, para dando uma impressão de distanciamento da imagem. Olha outra obra aí mostrando. Longe e perto. Pintor Rafael. E terminamos por aqui, pessoal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. E boa aula para vocês.